E o arco final de Naruto é realmente ruim? E hoje em dia Naruto já pode ser considerado um clássico dos animes, por vários motivos. Primeiro, porque a obra é muito boa, mas para a obra se tornar um clássico, ela tem que ser muito importante para uma nova geração. Ela tem que ser muito importante por ter marcado uma nova geração. E Naruto fez exatamente isso. Além dela ter marcado uma geração e ser super importante para renovar a geração, porque ele foi um mangá que fez com que uma nova geração viesse para conhecer mais obras, viesse para começar a se apaixonar pelo universo de animes e mangás. Então ele tem uma importância muito grande, sem contar que a obra eu acho ela muito boa, mas não é porque eu acho ela muito boa que eu acho o arco final bom. Na verdade, essa é uma discussão que existe entre os fãs de Naruto. Todo mundo que gosta de Naruto, fala bem de Naruto, normalmente parece que não existe o último arco, ignora ele de modo geral, porque quase nunca fala sobre ele ou fala de pontos muito específicos dele, de momentos muito marcantes do arco, mas o arco como um todo ninguém acaba elogiando, porque tem pontos muito abaixo dele. Então esse é um ponto à parte. Naruto é aquele mangá que tenta confirmar aquela frase de que não importa o final da história, o que importa é a jornada para chegar até lá. A jornada é muito mais importante, muito mais impactante do que o final da obra. Então esse é um ponto legal para se destacar, inclusive em Naruto. Os personagens são tão marcantes, o universo é tão rico, ele é tão vasto, e ao mesmo tempo a história é tão cativante, que faz com que o final, apesar dele ser um final que eu considero fraco, o resto é tão bom que mesmo assim a obra parece que não perde quase em nada a sua qualidade. E como eu falei, eu não acho o pior final do mundo, mas tem muita coisa que me incomoda, fazendo com que eu ache o último arco fraco. E por causa disso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui no canal, discutindo por que eu não gosto do último arco de Naruto. Mas antes de falar, realmente entrar no assunto, eu queria falar quais foram as minhas experiências com o último arco de Naruto, porque eu tive experiências diferentes. Pela primeira vez, eu li no Scan, porque tava lançando ainda semanalmente Naruto quando eu estava lendo ele. Então é uma experiência diferente, porque a leitura é como se você lesse um capítulo semanal. Então é diferente você ler num tanco inteiro ou ver um anime. É uma experiência diferente. A primeira experiência que eu tive não foi a mais agradável do mundo. Não por causa do Scan, mas porque quando você vai ler no capítulo semanal, a sua experiência é diferente. Parece que muita coisa é mais parada, demora pra acontecer. Depois eu vi o anime, porque o anime ele chegou no mangá, teve vários fillers no meio desse último arco, e aí eu fui assistir o anime. O anime, obviamente, ele tem momentos muito bonitos, muito bem feitos e muito marcantes, que funcionam perfeitamente na tela. Só que são momentos específicos, que eu posso falar alguns aqui tranquilamente. Como, por exemplo, Sasuke e Itachi contra Kabuto. Kakashi versus Obito, também outro momento muito marcante. Naruto e Sasuke no final. Esses momentos, o Madara contra a aliança como um todo. Esses momentos são fortes, são marcantes e a animação funciona perfeitamente bem. É aquela cena que você fica impressionado e de queixo caído e que volta e meia você coloca, por exemplo, no YouTube para poder rever de tão bonito que é. Mas tem outros momentos que eu poderia colocar aqui, mas são momentos específicos. De modo geral, o anime não tem uma qualidade tão boa na sua animação em muitos episódios. Tem episódios que são bem fracos, tem episódios que você vê que até são meio estáticos a animação como um todo, sem contar que tem mais um fator muito importante para se destacar no anime de Naruto Shippuden, que é durante a guerra, durante momentos importantes da guerra, simplesmente eles paravam o anime para colocar ou um filler ou um arco inteiro de filler, e isso era enjoativo, deixava o anime chato. Inclusive, um anime que eu acho que futuramente vai ter com certeza um remake é Naruto, porque ele tem uma boa parte da animação, tem momentos marcantes, mas vale destacar, esses fillers quebram muito a qualidade da obra, e sem contar que já que faziam muitos episódios semanais e tinham que enrolar para não ficarem alcançando o mangá, eles enrolavam muito nos episódios, fazendo com que Naruto tenha episódios que não levam a nada e aí você vai para a próxima semana, que ficam em flashbacks ou coisa que a gente já viu várias vezes. Então o anime tem momentos específicos que são muito bons e que fazem com que vale a pena ser assistido, mas os fillers e a parte mais enrolada acaba deixando esse arco um pouco cansativo. E a última experiência foi quando eu li o mangá, quando eu comprei ele, porque como você pode ver aqui na minha estante, na minha coleção, eu tenho um mangá completo de Naruto, eu sou muito fã da obra, e eu já li o mangá, aí sim, mais de uma vez, e que nesse último arco, quando eu peguei pra ler realmente no mangá, você vê que é uma outra experiência do que ler no Scan e do que ver no anime. Você vê que as coisas fluem muito mais. Eu lembro que a primeira vez que eu li, por exemplo, eu vi a luta do Guy contra o Madara, eu achava que era muito antes do que é realmente no volume. Acontece muito no final da obra, e quando você lê o Scan, parece que é muito antes, pra mostrar como é enrolado, como é demorado
demorado, como você tem uma outra perspectiva quando você vê o scan. Agora que eu falei como que foi a minha experiência com a saga final de Naruto, agora eu vou falar um pouco porque eu não gosto desse último arco. Bom, eu tenho que dividir isso aqui em 4 partes para poder falar sobre isso. A primeira parte é sobre a história, a segunda parte é sobre os personagens, falando do Naruto e todos os personagens secundários. A terceira parte é falando sobre os vilões do arco e para fechar o final da obra. E depois que eu falar sobre tudo isso, eu vou dar uma conclusão. Vamos falar um pouco sobre a história. Bom, o Masashi Kishimoto, que é o autor de Naruto, ele segue uma fórmula para poder contar essa história. Uma fórmula simples de roteiro, que é dividir os seus arcos em 3 atos, com começo, meio e fim, e desenvolvendo dentro disso. E todo o arco de Naruto, desde o Naruto clássico ou pequeno, ele usa isso. E Naruto usa isso no primeiro arco, que é o arco dos Zabuza, e isso não quer dizer que é ruim, tá? Quer dizer que é bem feito, ele faz isso bem feito. Ele trabalha bem isso no arco dos Zabuza, depois ele trabalha isso muito bem no arco do Exame Chunin, aí ele trabalha isso no arco do vamos recrutar a Tsunade, a nova Hokage, vamos chamar assim. Ele termina o clássico, ou Naruto pequeno, com o resgate do Sasuke, que é o momento onde a Vila do Som contra a Vila da Folha, que também é um arco que trabalha bem isso. Nesse geral, ele trabalha o Naruto clássico, vamos dizer assim. Quando chega no Shippuden, ele tentou fazer uma coisa diferente. Até a metade do Shippuden, você pode dizer que é o arco da Katsuki, e até a segunda metade é o arco da guerra. Naruto Shippuden se divide nessas duas partes. Só que o que ele fez para poder manter a sua estrutura de roteiro, para poder contar a sua obra? Ele fez com que na primeira metade do Naruto Shippuden, tivesse pequenos arcos. Cada pequeno arco seria um personagem da Katsuki como vilão. Então, o Naruto Shippuden começa com o Deidara e o Sasori como vilões. Mas o arco mesmo não é focado no Deidara. O Deidara é só algo que tá ali para realmente ser uma comédia. O foco principal desse arco é o Sasori. Tanto que o Gaara é a Vila da Areia. Então, é um pequeno arco dividido em 3 partes, onde o Sasori é o vilão e, obviamente, tem o Naruto como protagonista. Depois disso, o principal vilão, que também era da Katsuki, muita gente nem lembra disso, é o Orochimaru. O Orochimaru é o grande vilão do segundo arco, o arco da ponte. Você tem mais desenvolvimento do Yamato, do Sai, você também tem o Naruto soltando uma nova cauda, e você também tem o grande encontro com o Sasuke. Mas o vilão principal desse arco é o Orochimaru. Ele que dá problema pra eles, ele é o motivo desse arco existir, é pra conhecer mais do lugar dele, e ele é alguém da Katsuki. Depois disso, a gente vai pro arco do Hidan e Kakuzu versus praticamente o Shikamaru e o Asuma. Esse arco como protagonista é o Shikamaru e também tem o Asuma. É o desenvolvimento máximo do Shikamaru para o personagem virar tão querido como ele é. Desde o clássico ele era querido, mas aqui é a parte que ele mais é desenvolvido. Mas quem que são os vilões? Hidan e também o Kakuzu. Eles são os vilões do arco, desse pequeno arco que tem em Naruto. Depois disso, você tem o arco que envolve o Sasuke praticamente. Porque você tem o Sasuke versus o Deidara, tendo uma parte que o Deidara é um pouco protagonista, e obviamente o Sasuke versus o Itachi, tendo o Itachi como protagonista e tendo aquela grande virada. Depois disso, a gente tem o Naruto versus o Pain. Momento importante onde o Pain praticamente destrói a Vila da Folha. Só que depois que acaba o Naruto versus o Pain, acaba o arco da Katsuki. Só pra deixar claro, muita gente quando chega nessa parte fala que o Naruto deveria ter acabado contra o Pain. Eu não concordo sobre isso. Eu acho que o arco da guerra é uma ideia interessante, poderia ter existido, mas de outra forma. Mas aqui acaba o arco da Katsuki. A partir daqui a gente entra no arco da guerra. E a gente vai discutir um pouco agora a história do último arco, que é o arco da guerra como um todo. O arco da guerra, ele era muito difícil de se trabalhar. Isso é visível pro Kishimoto. Ele começa trabalhando realmente muito bem, praticamente o primeiro ato da guerra, vamos dizer assim, que seria a parte da cúpula dos Kages. Nessa parte, ele consegue trabalhar muito bem como que vai apresentar os Kages, como que vai apresentar o Sasuke de novo pra dentro da história mais forte. Aí depois você termina praticamente esse prólogo, vamos dizer assim, da guerra com o Sasuke matando o Danzo. Depois disso a gente manda o Naruto pra Ilha da Tartaruga. Tem esse momento que ele fica treinando, a gente entra no Edo Tensei e aí começa a se desenvolver a guerra. Então, até esse ponto, até o momento onde o Sasuke mata o Danzo, esse arco tava fluindo bem, tava trazendo boas ideias. E algo é inegável desse arco final de Naruto, ele é cheio de boas ideias. Mas boa ideia é muito fácil de se colocar, o negócio é como é desenvolvido. Por exemplo, só pra você ter uma noção de como esse arco tem sim boas ideias, você colocar todos os Kages dentro desse último arco, excelente. Desde quem lê Naruto desde o começo, queria conhecer mais
mais da vila do que da Vila da Folha e a Vila da Areia. Você tem esse potencial aqui, mas ele nunca é bem explorado. Outra coisa que é muito interessante, conhecer mais dos bastidores da Vila da Folha, realmente o mal lá dentro. Isso é interessante, apresenta muito por cima, é o que é mais explorado, é o que mais realmente vai dentro por causa do Itachi, por causa do Danzo, por causa do terceiro Hokage, mas também não é tão fundo como poderia. O Sai poderia ter mais participação aqui, porque ele nunca tem. O Edo Tensei. O Edo Tensei não é uma ideia ruim, mas como ele é executado, também é muito ruim. Sem contar que a guerra ela tem um outro problema muito grande que era um momento perfeito para você desenvolver mais seus personagens e eles fazem isso muito mal. E o problema é, quando chega nessa parte do Edo Tensei e o Naruto tá treinando dentro da Ilha da Tartaruga para realmente fazer aquela amizade com a Kurama, nesse momento ele começa a se perder um pouco na obra, porque ele coloca todos os personagens do Edo Tensei, voltando todos os personagens que a gente já conhecia, e aí o Kishimoto começa a se perder um pouco na sua história, porque ele realmente coloca muitos arcos ao mesmo tempo, e dessa forma, muitas lutas que criam muita expectativa nunca são bem exploradas, nunca são tão bem desenvolvidas como poderia, e você vê que muitos personagens que vão voltando têm que ser nerfados, porque senão a obra não ia acabar nunca, e ao mesmo tempo ia criar muitas incoerências. Então o tempo inteiro tem que nerfar vários personagens que a gente conhece para poder criar uma realmente funcionar ali. E aí você já vê um potencial desperdiçado ali nesse momento do Edo Tensei. Porque assim, quando você para pensar no Edo Tensei como um todo, o conceito, obviamente, ele te empolga, porque você vai conseguir rever personagens que você gosta tanto, vilões icônicos. Mas eu acho que isso é mais uma desculpa de roteiro do Kishimoto do que realmente algo que ele conseguiu utilizar muito bem. Porque pensa comigo, existem muitas lutas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Os espadachins lendários da névoa contra o Gai, contra o Kakashi. Você tem os irmãos Ouro e Prata contra o Darui. Você tem momentos assim. Mas quando você usa o Edo Tensei, a maioria dos momentos, eles são mais marcantes e mais fortes porque você está revendo personagem do que as lutas serem boas. Imagina a luta do Kakashi contra os Zabuza. Ela é uma luta que ela até certo ponto é legal, mas ela é muito mais legal porque você já conhece o Zabuza e tem uma relação com ele. Se fosse um ninja um novo ninja sendo apresentado do exército do Tobi ou do Obito, você não ia gostar dele. Se fosse a luta de outros personagens, como a luta do Gaara contra o pai dele, como outras lutas que vão tendo ao longo desse arco do Edo Tensei, eles são muito mais legais e muito mais interessantes porque envolve realmente personagens que você já conhece, que você já tem um carinho, mas a luta em si, se você for ver, a maioria, elas não são tão empolgantes e tão marcantes como poderia. Claro, como eu falei, tem momentos marcantes aqui, mas de modo geral, como já falei várias vezes aqui, o Itachi e o Sasuke contra o Kabuto, o Madara, as lutas do Madara, a luta do Madara contra os Kages, tem momentos marcantes, mas a história, de modo geral, você vê que ela não foi tão bem trabalhada assim. Tanto que tem um momento onde o Kishimoto tira todos os personagens da aliança, quando o Naruto realmente entra na luta. Fica praticamente o Gai, o Killer Bee, o Kakashi, e o Naruto. E depois quando chega o Sasuke, ele tem uma importância. Mas o resto ele tem que meio que ficar moldando pra dar importância pra eles, porque ele não conseguiu ir trabalhando bem a história, os personagens, desenvolvendo bem eles, pra trabalhar bem isso. Então a história ela vai ficando meio capenga ao longo do caminho. Mas ela ganha força, porque ele constrói um personagem fantástico que entra dentro da guerra. E esse personagem é o Madara. Quando o Madara entra na guerra, aí muda tudo. Realmente o clima da guerra muda. As coisas mudam. Ele é um grande vilão. E ao mesmo tempo, ele é um excelente personagem que dá medo e ao mesmo tempo tem um carisma. Até o flashback dele é interessante. Então, ele acaba criando aquele clima, aquele negócio que é super interessante. Aí vem os outros Kages que acabam criando mais peso ali para aquele momento. Então, depois desse começo meio catastrófico que tava tendo a guerra, a história da guerra, o Madara recria isso. Mas aí, quando tá chegando nos 45 minutos, que é só você encerrar a obra, e ela encerrar de uma forma aceitável, aí você destrói de vez o último arco da sua história, apresentando a Kaguya. A forma como a Kaguya é colocada dentro da obra é terrível. A forma como ela é desenvolvida é terrível. A forma como ela realmente é usada no arco é terrível. Tudo envolvendo a Kaguya é terrível. A Kaguya é tão ruim que muita gente parece que nem lembra dela. Parece que existiu o Madara e depois do Madara já foi Naruto versus Sasuke. Não parece que a Kaguya teve nesse meio do caminho. Inclusive, ela é até algo muito aleatório. Porque se você reler Naruto, você vai perceber que ela aparece só nos 2 últimos volumes. Como a vilã final do mangá inteiro aparece só no final, realmente final da obra. Isso é muito decepcionante e muito mal feito. Então, isso que funciona a parte de narrativa. Aí tem a luta contra o Sasuke, que é legal, e aí que é muito boa, muito bem feita, muito criativa, e aí no final a obra realmente termina. Então, em relação à história, ela tem uma
ideia muito interessante no começo, aí depois fica toda uma parte onde não é muito bem desenvolvida assim, tem coisas boas, mas a história, os personagens não são tão bem desenvolvidos, aí você volta a ter um crescimento com Madara, e aí você destrói de vez com a Kaguya. Saindo da história que eu já falei, ela é de mediana pra ruim, posso dizer assim, em vários pontos, a gente chega nos personagens. Os personagens é um problema grave em Naruto, porque alguns personagens são muito bem explorados, são muito bem trabalhados. O Naruto, o Sasuke e por exemplo, o Shikamaru são muito explorados. Tô falando dos personagens principais ali. O Kakashi também é muito bem explorado. Mas o resto dos personagens não tem tanto desenvolvimento assim. Até a Sakura, que no começo do Shippuden tava tendo mais desenvolvimento, ela é completamente jogada de lado aqui. Nessa parte dos personagens também é uma grande decepção. Porque quando você chega na parte da guerra, você imagina, esses personagens que a gente queria ver o tempo inteiro, que a gente não viu em momento nenhum do Shippuden, agora vai ter uma participação. E eles são jogados de lado. Claro, tem personagens que vão sendo apresentados secundários que são interessantes. Eu gosto muito da Rui, mas se for ver de modo geral, é mais uma decepção. Até os Kages, de modo geral, são uma decepção durante a guerra. Pela forma como eles lutam, pela forma como eles são desenvolvidos, também é uma decepção. O Naruto, obviamente, é muito bem desenvolvido. O Killer Bee tem sua participação. Kakashi, o Shikamaru e o Sasuke têm muita participação, muito desenvolvimento. Mas, de modo geral, esse acaba sendo outro problema. Parece que você sente aquilo, você tem uma relação com aqueles personagens, mas eu acho que o Kishimoto, ele tinha tanto potencial para poder explorar dentro dessa batalha do Tensei esses personagens clássicos, ele praticamente jogou de lado. Pra você ter uma noção, no anime, que tem muito filler, eles conseguem colocar mais luta e mais momentos desses personagens que a gente conhecia antes do que tem no mangá. Tem pequenos arcos onde você vê mais do Shino, onde você vê mais, por exemplo, do Kiba, que você realmente não vê no mangá. Então, esse é outro problema pra mim desse arco. Obviamente, o Naruto, o Sasuke, os principais, o que tem mais importância, são bem trabalhados. Mas, de modo geral, o resto é completamente esquecido aqui. Pra você ter uma noção, os 4 Kages que aparecem no momento da guerra, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, eles são muito mais explorados do que muito personagem que tá aqui desde o começo da obra. Então esse é outro escorregão que o arco final tem. Parece que você tem aquela relação, porque você vê Naruto há muito tempo, mas os personagens em si não são tão bem explorados assim. E aí a gente entra nos vilões. Os vilões, como eu falei, ele tem um ponto muito forte aqui, porque tem 3 vilões no arco final, além obviamente do Edo Tensei, que eu não vou considerar. Desses 3 vilões, 2 são excelentes. Excelentes na forma de narrativa, excelentes na forma de desenvolvimento de personagem, excelente visual, tudo é perfeito. O primeiro é o Obito. A história de flashback do Obito, a história de como é desenvolvido o Obito, a história de como eles colocam ele dentro da ação é fantástico. E você entende cada ponto do Obito, e você se emociona com cada momento que é falado dele. E você tem o Madara, que pra mim é um dos grandes personagens de Naruto e é um dos grandes vilões dos animes. A forma como ele é apresentado, desde o seu design, a forma como ele vai evoluindo, me agrada muito. Ele é um vilão que ele parece que ele é imparável. Inclusive, assista o anime, porque a forma como o dublador dublou ele também ajuda muito a criar esse aspecto dele. Ele gosta de batalha, ele gosta de luta. Você vê que ele é vilão por ser vilão, ele não tem ele tem um lado bom, mas mesmo assim, ele é um grande vilão, então você poderia fechar com 2 grandes vilões. Mas aí tem a Kaguya, e a Kaguya é a vilã final, e como eu já falei na parte da história, ela é terrível em tudo que tenta fazer. Então o Naruto, você tem uma história que ela é final, que ela é mais ou menos com pontos muito específicos, você tem personagens, alguns que são muito bem explorados, mas a grande maioria é praticamente descartável. Por exemplo, a guerra de modo geral tem outro problema que eu quase passei e quase esqueci, ainda bem que eu lembrei agora, porque eu lembrei do Neji. Você tem a morte do Neji, a morte do Neji ela é terrível no último arco, a forma como mataram ele, mas pior do que a morte do Neji, é uma guerra que não tem consequência. É uma guerra onde um personagem morre, o Neji. Todo o resto não morre. Não tô desvalorizando a morte do Neji. O Neji realmente é um personagem muito carismático e que todo mundo tem um carinho por ele. Mas é uma guerra. Muita gente tinha que ter morrido para criar esse impacto, esse momento que mudou o mundo ninja. Mas não é isso que acontece. Inclusive, o Kishimoto tem muito medo de matar seus personagens. Porque depois do arco do Pain também, um monte de gente devia ter morrido e ele volta com todo mundo. Então essa falta de impacto também atrapalha muito o arco final. Então você tem uma história que tem seus momentos, mas são mais momentos muito específicos de cada personagem. O arco como um todo ele não flui tão bem. Você tem personagens que não são tão bem explorados, sem contar que é uma guerra que falta consequências. E você tem 2 vilões fantásticos, incríveis, mas a vilã final é horrível. E aí eu termino no último ponto, que é: e o final do mangá como um todo? Bom, o final do mangá como um todo, se você considerar a parte do Naruto contra o Sasuke, é legal ver a luta deles, mas o problema vai além disso. Quando a gente chega no final realmente do anime, você consegue ver uma coisa que é:
a gente não vê o Naruto ser Hokage. Quando a gente vê o final do mangá, a gente não vê o Naruto ser Hokage. A última página, o último capítulo de Naruto é focado na próxima geração. Um capítulo até legal, divertido, mas você acompanhou a obra inteira pra ver ele ser Hokage. É legal o capítulo. E Naruto você vê o casamento dele, ou seja, nenhum dos dois resolveu mostrar ele como Hokage. Não sei se eles ficaram com medo, tanto que às vezes que a gente descobre que o Naruto vira um Hokage é por um OVA. Então, realmente, e ainda com uma piadinha sobre isso. Depois de acompanhar 72 volumes, sei lá quantos episódios, milhares de episódios, você não coloca ele como um final assim. Claro, o final, ele tem aquele clima de despedida, de vai ter mais coisa, mas também o final, eu não acho ele ruim, eu acho que ele tem coisas boas, mas mesmo assim também, você esperava aquele final do Naruto virando Hokage, que também decepciona um pouco. No fim, é isso, é por isso que eu não gosto do arco final de Naruto. A história, ela, além de ela ter um potencial desperdiçado gigantesco, tem muitos problemas dentro dela, apesar de ter coisas boas, sem contar que falta consequência na batalha como um todo. Na parte dos personagens, você vê que falta mais explorar eles, desenvolver mais personagens do que simplesmente o Naruto e o que a gente mais gosta. Tinha que ter visto mais e a guerra poderia ter tido isso. E os vilões também é uma decepção no ponto da Kaguya, que é a vilã final, e você desperdiça dois grandes vilões que você construiu desde o começo do Shippuden até aqui. No fim, pra mim, o arco final de Naruto não estraga a obra, e não é o pior final do mundo. Eu conheço mangás que tem finais muito piores que Naruto, mas com certeza é um final decepcionante para uma obra excelente. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do final de Naruto? Você gosta ou você não gosta? Que nota você daria para ele? Que nota você daria para a obra como um todo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.